No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o papel do corretor na cadeia de saúde. O plano de saúde coletivo empresarial é um benefício caro e as empresas têm exigido cada vez mais gestão sobre esse benefício. O corretor tem um papel importante nisto, mas, de outro lado, ele precisa responder à altura dos desafios que as empresas têm colocado. Então, a nossa provocação nesse vídeo é uma reflexão sobre seu papel e que novas atitudes, eventualmente, ele terá que se adaptar para atender à demanda das empresas. Adriano, como você vê o papel dos corretores na atuação dos planos de saúde? Quais são os desafios? Eu acho que, assim como a gente tem falado sobre o papel dos demais elos da cadeia de saúde, o corretor também precisa repensar, reeditar, reinventar o seu papel. Só para a gente contextualizar um pouco, a gente tem falado sobre o papel dos financiadores ou patrocinadores, que em grande parte são as empresas, e que estão deixando de ser apenas meros pagadores e passando também a assumir parte da gestão da saúde corporativa. De outro lado, você tem as operadoras de plano de saúde, muitas delas estão deixando de ser apenas intermediárias financeiras e passando a, de fato, tornarem-se planos de saúde. E, por sua vez, os hospitais, se a gente for olhar, passear pela cadeia inteira, também na busca de geração de valor, têm repensado seu papel, muitas vezes, dependendo da sua realidade, da sua região, deixando de ser apenas uma estrutura terciária e passando a ser aquele que oferece soluções de saúde. E o corretor também está inserido nesse grande rearranjo, né? O corretor, ele também precisa repensar o seu papel e de que maneira que ele também pode agregar valor, em última análise, para quem paga a conta, que são as empresas. E a gente já vê uma mudança, o início de um processo de mudança de papel também por parte dos corretores, muito mais voltado para empresas de um certo porte, que demandam um retorno, demandam serviços na proporção da remuneração que o corretor tem e começam a demandar um trabalho menos, vamos dizer assim, comercial e um trabalho mais técnico, mais estratégico. E os corretores vêm procurando se reencontrar ou se redefinir nesse grande rearranjo que a gente observa, voltado em última análise para a melhor utilização do recurso que está disponível. Acho que esse é o grande desafio. Como que cada elo da cadeia pode gerar mais valor, de forma que o recurso seja melhor utilizado e o sistema se torne mais sustentável. A relação do corretor em saúde, ela não se encerra apenas na venda do contrato, né? Como, por exemplo, você vender um seguro de automóvel ou um ramo elementar, muitas vezes, né? Ele tem ali uma presença mais constante, até pela complexidade do setor de saúde, né? Agora, a gente vê as empresas com várias tendências, né? Eventualmente, algumas fizeram movimentos de trabalhar sem corretor ou trabalhar num outro esquema com de remuneração, até com esse corretor. Você acredita que de alguma forma está em xeque ou é dispensável o papel do corretor nessa intermediação de negócio? Eu acho que a profissão do corretor, ela é indispensável, assim como todos os elos da cadeia de saúde. Muitas vezes a gente escuta e observa conversas, textos, vídeos, etc., falando sobre a eliminação do papel daquele determinado elo da cadeia. Eu não vejo dessa maneira. O que eu vejo é a necessidade de uma reinvenção do papel de cada um deles. A profissão de corretor é uma profissão já consolidada há séculos. Ela foi inventada em Portugal há mais de 400 anos. Aqui no Brasil começou com o Brasil Colônia, auxiliando as empresas, as indústrias e o comércio a se consolidarem no Brasil, trazendo segurança nesse processo de expansão. Portanto, é uma profissão que já vem há muitos anos e que, seja por uma determinação legal muitas vezes, né, seja pelo papel que eles têm, eu não vejo como sendo eliminado o papel do corretor. Mas o que eu acho é que ele precisa, assim, com a mudança de paisagem que a gente observa no cenário da saúde suplementar, repensar o seu papel e efetivamente refletir sobre a efetiva entrega que ele vem fornecendo para aquele que paga a conta, né? E é muitas vezes nesse cenário que as empresas estão abrindo mão, algumas empresas pontualmente abrem mão de ter o corretor nessa relação, simplesmente porque não enxergam valor
daquele caso específico. Ou estão repensando a maneira de se relacionar, de contratar aquele serviço. Essa é também uma tendência que a gente tem observado. Você falou aí da origem do papel do corretor, da corretagem, né? Originalmente, a corretagem é uma intermediação de negócio. Então, de origem, o corretor é o especialista que vai buscar o melhor seguro para o cliente. É uma intermediação de venda, né? Mas na complexidade do setor de saúde, ele acabou sendo arrastado, inserido para um contexto que vai muito além de fazer uma corretagem. Então é que é muito comum as grandes corretoras terem postos de atendimento, serviços eventualmente informatizados, conferências de faturas e tantos outros serviços até operacionais, e por que não dizer de se enveredarem por discursos de prevenção, de gestão de doenças, que faz muito parte das corretoras, e até mesmo muitos corretores se denominando consultores e com outros nomes que dão mais status até do que apenas a corretagem, né? Mas você acredita que os corretores estão preparados para essa mudança? Tem se movimentado nesse sentido? Porque a cobrança das empresas é cada vez maior, né? Você acha que há um movimento no sentido de estar preparado para os desafios de saúde que a todo momento exigem mais, né? Eu acho que, via de regra, assim como tem acontecido com operadoras e tem acontecido com prestadores de serviços médicos hospitalares, essa mudança tem sido muito mais reativa do que proativa. O que não quer dizer que não tenham casos pontuais daqueles que já se anteciparam e vêm mudando a sua estratégia nessa intermediação. Mas, via de regra, o que eu observo é um processo muito mais reativo. E, nesse sentido, você tem uma visão a respeito de como deveria, então, ser a melhor relação da empresa, que é a estipulante do contrato, e o seu corretor? O que deveria sempre permear nessa relação para que ela fosse a mais sinérgica possível, a mais ganha-ganha possível? Eu acho que tem várias oportunidades aí para o corretor ou corretor consultor, e só para registrar um ponto, o nível de serviço vai aumentando quanto maior o volume da empresa, né? Quer dizer, aquilo que o corretor é capaz de oferecer tem relação direta com a sua remuneração, como qualquer atividade econômica, né? Mas eu acho que tem algumas regras que são básicas e que começam a ser praticadas. A primeira delas, o setor de saúde carece de transparência, de uma maneira geral. A transparência, por exemplo, no indicador de desfecho do prestador de serviço hospitalar. É um exemplo. E tem outras, a transparência pela falta de informação, que é uma carência, porque a informação não se interliga ao longo do sistema. E também a transparência, olhando a ótica do corretor, quanto à sua remuneração. Porque ele é pago pelo cliente, mas através do operador. Então, acho que o primeiro ponto que eu acho que é importante nesse amadurecimento, nessa busca de amadurecimento do sistema de saúde suplementar, é que se tenha maior transparência para o bem comum. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é coerência. A gente fala muito, você tem uma expressão que eu gosto muito, de cadeia predatória e não cadeia produtiva em saúde. Cadeia alimentar. Ou cadeia alimentar, que também não deixa de ser uma cadeia muitas vezes predatória, mas a sua expressão é cadeia alimentar. Isso ocorre porque com muita frequência, se não a totalidade da cadeia, até bem pouco tempo atrás, vinha sendo remunerada com incentivos conflitantes. Um ganha quando o outro perde. E isso não é diferente quando se analisa a maneira como o corretor ele é remunerado. Portanto, falamos de transparência, o segundo ponto eu acho que é coerência. É repensar a maneira da remuneração de maneira que o intermediário ele não tenha sucesso nem insucesso do cliente. Deixar muito claro, os seus custos não aumentam na proporção dos custos do cliente, então, do ponto de vista técnico, nem teria por que ele estar remunerado, atrelado ao reajuste do cliente. E segundo, porque é uma maneira de trazer isenção e coerência no seu modelo de remuneração. Um terceiro ponto que eu destacaria, que poderia ser pensado, alguns casos existem sim, de novo,
para clientes de maior porte, mas ainda acho que é uma exceção, é que não tem muitas vezes, com muita frequência, não é uma única folha de papel que define a regra, os parâmetros da relação entre o cliente e a corretora. Então, por que não definir, primeiro, para alinhar a expectativa, deixar muito claro quais são as atribuições que cabem ao corretor, quais são os prazos, seja de um trabalho que envolve operação, como você colocou, seja de um trabalho de pós-venda, mas acho que pactuar, acho que tem espaço para se definir um SLA, um contrato que define claramente quais são as obrigações de parte a parte com respectivos prazos. Eu acho que com isso a gente torna a relação mais madura, mais transparente e mais coerente em alinha a expectativa. E no final do dia o que a gente está falando é de que esse intermediário também tenha a sua remuneração baseada pelo valor que ele gera para quem paga a conta. Acho que essa é a grande mensagem e que é o que o patrocinador, as empresas têm começado ou têm cobrado de forma crescente. Para fechar com um desafio, corretagem alta, aliás, reajuste alto, corretagem alta, plano ruim, agenciamento novo. Essa é uma relação que quem olha de fora pode ver algum conflito. Tem como ser diferente? Eu acho que tem, primeiro, voltando ao primeiro ponto, o cliente saber qual é a sua remuneração, e a gente já começa a ver casos de corretoras que, num processo de eventual troca, até para deixar claro que o incentivo dela não é troca pelo seu interesse específico, ela reverte uma parte do chamado agenciamento na forma de prestação de serviço. Eu acho que esse pode ser um caminho, ou rever esse montante, de maneira que se diminua o potencial conflito de interesse, ou devolver parte dele, se for esse o caso, de maneira pactuada com a empresa sobre a forma de serviço. Seria um bom diferencial, né? Seria um bom diferencial e a gente já começa a ver sinais de algumas empresas que estão caminhando nessa direção, pensando na relação de longo prazo e não na relação de curto prazo. Quer saber mais sobre este e outros assuntos? Inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site.